Certo. Vamos resolver agora o exercício 1.4 da apostila da unidade 1. Observem que o exercício 1.4 é semelhante ao exercício 1.3 que resolvi no vídeo anterior, com a diferença que desta vez a placa inclinada, esta é uma placa que está deslizando sobre uma superfície inclinada. No exercício 1.3 a placa estava deslizando sobre uma superfície plana horizontal. Vamos ler o que diz o enunciado. Uma placa quadrada de 1 metro de lado e 20 newtons de peso desliza sobre uma película de óleo a um plano inclinado de 30 graus. A velocidade da placa é 2 metros por segundo constante. Admita um perfil de velocidades linear entre a placa móvel e a parede inclinada. Qual é a viscosidade dinâmica do óleo se a espessura da película é 2 milímetros? Ok, analisando aqui a figura, estamos vendo que tem uma parede inclinada, 30 graus. Aqui temos uma placa que está indo no sentido negativo do eixo Y. Eu coloquei o sistema de coordenadas cartesiano aqui. O X está na direção do movimento da placa e o Y está ortogonal ao movimento da placa. Aqui também temos o vetor de peso, 20 newtons, tal como especifica o enunciado do problema. A velocidade da placa é 2 metros por segundo e a espessura da película de óleo é 2 milímetros. Vamos empregar a mesma metodologia que foi utilizada no exercício 1.3. Ou seja, vamos dividir por partes. A primeira parte consiste em determinar quais são os dados de entrada, quais são os valores que estão aqui contidos dentro do problema. Eu posso observar aqui que o fluido é óleo. O fluido do problema é óleo, mas não tenho nenhum outro dado além de saber que é óleo. Não tenho a massa específica, não tenho a viscosidade, não tenho o peso específico. Não tenho mais nada do fluido a não ser que sei que é óleo. Mas eu tenho outros dados, como por exemplo os dados da placa. Eu sei que essa placa tem uma largura de 1 metro. Eu sei que essa placa pesa 20 newtons. Eu sei que essa placa está correndo, está se deslizando numa superfície inclinada a 30 graus. Eu sei que o fluido que está embaixo da placa tem 2 milímetros de espessura. Eu sei que essa placa também está se deslocando a uma velocidade de 2 metros por segundo. O próximo passo é determinar os dados de saída. Para determinar os dados de saída, eu preciso saber o que eu vou calcular. O problema está pedindo a viscosidade dinâmica. Sabemos que existem duas formas de representar a viscosidade cinemática e a viscosidade dinâmica. O problema está pedindo a viscosidade dinâmica. Então é isso que eu vou colocar aqui na região de dados de saída. O terceiro passo é determinar as hipóteses. Segundo o enunciado também, temos duas hipóteses. Devemos considerar que um perfil de velocidades linear no fluido. O fluido, então, aqui que se encontra entre a placa móvel e a parede, tem um perfil de velocidades linear. Aqui tem uma reta. Não sei se você se lembra, mas é exatamente a mesma coisa que foi analisado no problema 1.3. A segunda hipótese, segundo o enunciado do problema, é que a velocidade é constante. A placa está se movendo para baixo a uma velocidade constante. Para que vai me servir isso? Porque na hora de determinar a aceleração depende da variação de velocidade. Como não há variação de velocidade, a aceleração é nula. Então, essa hipótese vai me servir para poder fazer a aceleração igual a zero. Aonde que vou encontrar esse termo de aceleração? Aqui, nesta fase, nesta etapa. Determinar a equação base. A equação base que eu decidi resolver aqui, colocar para vocês, é a segunda lei de Newton, que me parece que é a equação mais direta para poder encontrar o resultado. A segunda lei de Newton me diz que a somatória das forças neste sistema é igual a massa vezes aceleração. Aqui está a aceleração, que vai ser nula devido a esta hipótese. Certo?
a aceleração então é igual a zero. Por quê? Porque a variação da velocidade é nula. Não há variação de velocidade. Isto é porque, segundo o enunciado do problema, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a derivada de uma constante é zero. Então, a aceleração é zero. Então, todo este termo aqui vira zero. Então, ficaria a somatória das forças que agem nesse sistema é nulo, é zero. Logo, eu preciso também determinar quais são as forças que estão agindo neste sistema. Eu tenho aqui duas forças. Uma força que é o peso que está fazendo esta placa ir para baixo e outra força que está fazendo, impedindo a placa se deslocar para baixo. Essa força que está na direção contrária da placa é a força de deslizamento. Essa força de deslizamento é devido à tensão de deslizamento. Então temos aqui a força de deslizamento nesta região aqui do fluido em contato com a placa e o peso que está na direção contrária, que está fazendo a placa se deslocar para baixo. Só que por que eu coloquei WX? Eu coloquei WX porque é a componente do peso, não é exatamente 20 newtons, e sim 20 newtons multiplicado pelo seno de 30 graus. Então esse é WX. Então, WX é a componente deste peso que está na vertical. Então agora eu tenho o equilíbrio de forças. O equilíbrio de forças neste sistema. Eu tenho WX na direção da placa e tenho a força de deslizamento na direção contrária, se opondo ao movimento da placa. Então temos WX menos força de deslizamento igual a zero. Igual a zero porque aqui a aceleração deixou zero todo este termo. Encontrando o WX pode ser encontrado como função deste peso aqui, utilizando este diagrama. Tá? Este diagrama aqui, o W, aqui o 30 graus, que seria o θ. Okay? Então, dá para obter esta componente WX, sendo como o W vezes o seno de θ. Como o W é o peso, eu já conheço, é simples, é só multiplicar o 20 vezes o seno de 30 e posso obter um valor para WX. Já a força de deslizamento é um pouco mais complexa e precisa de mais cálculos. A força de deslizamento, neste caso, seria igual à tensão de deslizamento, que também é uma expressão que já estudamos na aula de propriedades dos fluidos, vezes a área. A área é a área de contato entre a placa e o fluido. Como a placa é quadrada, a área seria lado ao quadrado, que é o que está aqui. Então agora temos aqui estes dois termos. A segunda lei de Newton foi expandida aqui. Temos W seno de θ menos tensão de deslizamento vezes área quadrada. Continuamos expandindo e rearranjando. Observamos que a tensão de deslizamento foi expandida aqui. A tensão de deslizamento agora é viscosidade vezes variação de velocidade com relação a y. Podemos continuar expandindo esta relação e observamos que dv de y pode ser simplificada. Esse dv de y para um perfil linear, para um perfil de velocidade linear do fluido, pode ser aproximado como ΔV dividido por y. Onde ΔV já vimos no exercício anterior, no exercício 1.3, que ΔV significa V2 menos V1, onde o ponto 2 está aqui do fluido em contato com a placa móvel e o ponto 1 era em contato com a placa fixa. Tá? Então V2 menos V1, o V1 era 0 e o V2 é 2 metros por segundo. Então este aqui fica mais simples. E este Y seria esta espessura, a espessura de 2 milímetros. Continuando, expandindo a equação anterior, a gente encontra que a viscosidade é dada por esta expressão. Todos estes valores já são conhecidos. A viscosidade, então, pode ser facilmente calculada usando a folga, a espessura do fluido, o peso da placa, o seno do ângulo que faz a horizontal com a placa, a velocidade da placa e
o lado, o comprimento, ou a largura da placa elevado ao quadrado. Então, todos esses dados a gente tem já nos dados de entrada. É só aplicar aqui. Então, aplicando este valor, a gente encontra uma viscosidade igual a 0,01 newtons por segundo quadrado, que é no sistema internacional. Então, fica simples uma vez encontrar uma expressão para a viscosidade em função de variáveis, fica fácil encontrar o valor apenas aplicando esta equação em função de variáveis.